Amém, irmãos? Boa noite, a graça e a paz. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Aqueles também que estão nos assistindo pela internet, que Deus abençoe. Amém? Sempre muito feliz, sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Algo que eu creio que Cristo tem me chamado, Deus tem me chamado para ministrar o evangelho dele. Tenho estudado e tenho me movido para que eu consiga ensinar as pessoas a respeito das coisas do reino de Deus. Amém? Mas, irmãos, antes de eu começar aqui a ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa tarde, para trazer aqui para vocês, aquilo que Deus tem tratado comigo, eu sempre fico muito triste, não sei quantos de vocês, mas quando nós temos algum familiar que não conhece a Cristo, quando nós temos algum amigo que não conhece a Cristo, não confessa a fé cristã, e por isso passa por dificuldades, e por isso passa por problemas. Não que aqueles que são cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo como o Senhor, não passem por dificuldades e por problemas, não é isso. Mas eu fico entristecido porque essas pessoas não conseguem ter momentos de alegria em suas vidas, mesmo que seja nos momentos difíceis. Mas eu fico ainda mais triste, irmãos, quando alguém que nós conhecemos, algum irmão próximo a nós, passa por dificuldades. E essas dificuldades é que a Bíblia chama do dia mal. Eu estive aqui ministrando semana retrasada a respeito do dia mal. O que é o dia mal? Tudo aquilo que coloca em perigo a sua fé em Deus. Tudo aquilo que coloca a sua fé em xeque é chamado dia mal. Uma das traduções, para o dia mal. Então, irmãos, eu gostaria de orar. Gostaria que vocês também orassem. Que você agora buscasse alguém na sua mente, sabe? Que esteja passando por algum tipo de dificuldade. Alguém que você conheça. Algum familiar, alguém que ainda não aceitou o evangelho em seu coração. Irmãos, eu tive o desprazer de passar por momentos onde eu pude experimentar o que é a depressão. Você chorar sem ter motivo, você acordar sem saber o que você vai fazer, se sentir perseguido, se sentir desmotivado, desesperado. Acho que essa é a palavra correta a se usar, desesperado. E começa assim com um motivo e depois você percebe que não é mais aquele motivo que te faz isso, que te faz mal, e isso se torna uma bola de neve destrutiva na sua vida. Então eu gostaria que nós orássemos. Se você não conhece alguém que está passando por esse tipo de dificuldade, mas que você orasse pelas pessoas, porque tem, irmãos, existem pessoas que estão passando por esse tipo de problema nesse momento. Então eu gostaria de orar, de que você intercedesse, que nós viéssemos a interceder. Quantos aqui creem no poder da oração? Amém? Quantos aqui creem que nós somos o templo do Espírito Santo? Então a autoridade nos foi entregue, irmãos. A nossa oração, ela tem poder. A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. É Jesus quem diz isso. Vamos orar, irmãos. Se você tem o costume de curvar a sua cabeça, se você tem o costume de fechar os seus olhos, quero que você entre com Deus, com o Espírito Santo. É isso que Jesus fez, ele rompeu o véu. Não há mais limites, não há mais modelos, não há mais nada, é você e Deus, somos nós e Deus. Amém? Vamos orar então? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui na Tua casa, obrigado porque nós podemos ouvir do Teu Evangelho, obrigado porque o Senhor é bom em todo momento, o Senhor é bom, Deus. Mas que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha trazer o conforto, Senhor, ao coração dessas pessoas que hoje se encontram em desespero, Deus. Para essas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, Senhor Deus, que o Senhor traga elas para próximo de Ti, Deus. Foi o Senhor que disse, Jesus, que todo aquele que Deus te entregar, o Senhor não lançaria fora, Senhor. Mas que em nome de Jesus, nesse momento, Deus, nessa hora, o Senhor possa converter os corações incrédulos, Senhor. Aqueles que não creem no Teu Evangelho, Senhor Deus, aqueles que ainda não desfrutam, Deus, de poder chamar o Senhor de Pai. Deus, que em nome de Jesus haja um mover do nosso coração, Deus, um entendimento, Deus, através do Teu Espírito Santo sobre nós, para irmos atrás dessas pessoas, para que venhamos ser luz, Deus, para que nós não venhamos nos envergonhar do Teu Evangelho, Senhor Deus, porque foi o Senhor que disse, se nós nos envergonharmos de Ti, naquele dia o Senhor também se envergonhará de nós. Então que em nome de Jesus, Deus, no nosso trabalho, na nossa escola, Deus, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, Senhor, nós não venhamos a ter vergonha de Ti, Deus, ao contrário, que nós venhamos a ser luz, ser sal, Senhor Deus, nesse mundo, Senhor Deus, que é tão tenebroso, Senhor Deus, um mundo de trevas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nessa hora, Senhor Deus, nós queremos declarar, Senhor, que nós somos ministros do Teu Evangelho.
Somos embaixadores do Senhor aqui, Deus, e aonde quer que nós estejamos, o Teu reino está lá, Deus. Nós venhamos a manifestar a Tua glória, Senhor Deus, e que essas pessoas, Pai, possam sentir o Teu amor, Senhor Deus. E que esse amor, Senhor Deus, leve a elas, Deus, a cura, Pai. Eu creio que o Senhor é um Deus poderoso, Deus, um Deus sobrenatural. Deus que sim opera milagres, Senhor Deus. É o Senhor, é o que era, o que é e o que há de vir, Deus. Então, que em nome de Jesus, Deus, o Teu Espírito Santo, nessa hora e nesse momento, venha se mover, Deus, dentro do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, convertendo os corações, Senhor Deus, arrancando toda a incredulidade, retirando todo o medo, todo o desespero. Porque a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, Deus. A Tua palavra diz que o Teu Espírito nos deu espírito de intrepidez e ousadia, Senhor. Então, que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos sim, Deus, enfrentar as dificuldades dessa vida, mas que essas dificuldades não tenham o poder de nos afastar da Tua presença, Deus. Não porque o Senhor se torna fraco, mas é porque nós nos tornamos desanimados, Deus. Porque nós nos perdemos, Deus, a vontade de viver, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos a romper, Deus, e ouvir a Tua voz, Deus. Que mais uma vez, Senhor, nós venhamos a nos aproximar de Ti, Senhor. Manifesta a Tua glória, Deus, dentro do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, é o que eu te peço, Pai, nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, às vezes a gente brinca, às vezes a gente talvez até tenha dificuldade de lidar com isso, mas essas questões, elas são todas reais. O inimigo, ele está aí, ele tem se movido para nos derrubar de todas as maneiras, de todas as formas, nos inserir no meio que onde nós não devemos estar. Amém? Então, isso que eu falei, eu sempre falo para as demais pessoas, não tenham vergonha de Deus, não tenham vergonha do Evangelho, não tenham vergonha de Jesus, porque Ele é a resposta do mundo, irmãos. No começo pode ser difícil, você pode ser motivo de piada, de algum tipo de brincadeira, mas você vai ver que com o passar do tempo você vai se tornar uma referência para aquelas pessoas. A sua família vai olhar para você com outros olhos, os seus amigos vão olhar para você com outros olhos, o seu ambiente de trabalho será outro ambiente. Então não tenham vergonha do Evangelho. Amém? Irmãos, sempre oro, sempre peço muito a Deus para que eu possa vir e ministrar algo que primeiro Ele tenha tratado comigo. Nunca gosto de ministrar algo já pronto, pegar algo da internet ou algum livro que eu possa ter lido e somente replicar ele aqui para vocês. Eu gosto sempre de trazer algo que Deus tem tratado no meu coração primeiro. E hoje foi um dia muito bacana. Esse final de semana eu tive a honra de estar junto com os meus familiares por mais tempo, passar tempo com eles. E olha que interessante, irmãos. Eu estava lá, fui pescar hoje. Não sei quantos aqui gostam, eu particularmente gosto bastante. O Joãozão gosta, né, João? E enquanto eu estava pescando, eu recebi o convite, né? Pô, ministra lá hoje. E eu fiquei muito feliz, irmão. Eu sempre fico muito feliz. Eu gosto muito disso. E eu mandei mensagem já logo para a Andressa. Falei assim, amor, vou pregar hoje, que legal, tal, estou animado. E é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Quem já teve a oportunidade de ministrar o Evangelho, de estar aqui, de falar algo, é uma responsabilidade muito grande. Isso não é brincadeira. Você vir aqui e falar para as pessoas. E ela, nossa, que legal, responsabilidade mesmo. E ela falou algo assim para mim e eu fiquei um pouco em choque até na hora. Ela falou, mas Deus já deve estar falando um monte de coisa para você aí, para você ministrar para o pessoal lá na igreja, né? Irmãos, eu tenho, acho que o pé frio, né? Quando o meu priminho, eu que iniciei ele na pescaria. Eu que falei para ele, eu comecei a levar ele pegou gosto. Mas de uns tempos para cá, toda vez que eu levo ele para pescar, a gente não pega nada. E no pesqueiro, sabe? No pesqueiro fica meio que vergonhoso ainda, né? Você vai no pesqueiro onde o peixe está lá e você não pega nada. Com criança ainda. E a gente não estava pegando nada, ficou uma manhã inteira no sol. E ele foi ficando nervoso, eu também fui ficando. E aí, a hora que a Andressa falou isso, eu falei assim, eu não estou conseguindo pensar em nada, estou tão frustrado aqui na beira da represa que eu não estou conseguindo pegar nada. E ela falou algo assim para mim, mas qual é o propósito de você estar aí na represa, né, e não ter pego peixe nenhum? E eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, será que de Deus isso, não pegar nada? Fiquei em dúvida, irmão, fiquei balançado, né, tudo a gente pende para esse lado sobrenatural e espiritual, e eu creio que todas as coisas sim são reflexos do mundo sobrenatural. Mas
No final, graças a Deus, a gente pegou um peixe lá, levamos embora. Ele não foi embora tão triste quanto, né? Não perdeu o dia inteiro. E chegando em casa, Deus começou a colocar algo no meu coração. Como a gente se frustra quando as coisas não são da maneira que nós queremos que sejam, né? Como a gente fica nervoso, a gente fica bravo, como às vezes a nossa mente até se fecha para as demais coisas. Não quero saber essa solução, não, já deu problema, já não está do jeito que eu quero, já não quero caminhar já para outro lugar. E é a respeito disso que eu queria tratar com vocês, a respeito de como nós somos influenciados hoje, como nós temos essa tendência de sermos influenciados. E isso desde o princípio, isso desde o início, desde a criação da humanidade. Então eu gostaria que, para a gente iniciar, que você abrisse comigo em 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Amém? Acharam? Vou ler aqui e vocês vão terminando de procurar aí. 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Só vamos nos atentar ao final desses versículos, do versículo 16, que diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, desde o princípio da nossa criação, nós somos levados a buscar referências para as nossas vidas. Num princípio que eu digo, num princípio da humanidade. Eu creio que no plano original de Deus, Ele deveria ser o nosso maior influenciador. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a humanidade ela foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Ali no texto, né, vai dizer Adam. Ali seria não o Adão em si como o homem, colocando o homem ali, mas sim como a humanidade. A humanidade foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Então eu creio que desde o princípio, o plano de Deus é que, como nós fomos criados à imagem e à semelhança dEle, é que nós venhássemos a ser influenciados por Ele. O que é ser influenciado? É você ser igual. Esses tempos atrás eu estava conversando ali com o Bruno, e ele falou algo que eu já tinha percebido em algumas crianças. Ele falou algo muito interessante, que ele disse assim: cara, tal aluno que ele trabalha aqui, diz tal criança, ele anda igualzinho ao pai dele. Você olha para ele e você fala: nossa, é igualzinho. E ele deu 2 exemplos. É igualzinho, é tudo igual, cara. Como é que pode isso? Porque o pai, ele influencia, quando ele é presente na vida, é óbvio, ele influencia totalmente o mover, o tratar de seu filho. Então é algo natural. Quando Deus ele nos cria a humanidade, é natural de que Ele fosse o nosso maior influenciador, de que Ele fosse aquela pessoa que nós iremos buscar as nossas referências. Amém? E por que eu digo isso? Quando nós começamos a olhar como era no jardim, no Éden, você começa a ver que Deus, né, ele aparecia ali no princípio para conversar no entardecer. Então ele vinha ter um tempo com Adão e Eva, ele vinha conversar com eles. E Adão e Eva ali, o Adão no caso, ele tinha total acesso à mente de Deus. Porque quando a criação passa diante dele, ele consegue nomear a criação, é porque ele tinha um contato, ele entendeu como a criação foi construída, como Deus tinha construído tudo aquilo que existia no paraíso. E por isso ele conseguia nomear. Não é porque ele acha que esse bicho tem cara de tico-tico, então vou colocar o nome dele de tico-tico. Não foi isso que aconteceu. Adão, ele entendeu a criação, ele nomeava a criação porque ele sabia como aquilo tinha sido construído, porque ele tinha acesso à mente de Deus. Amém? Então, desde o princípio, nós já temos
essa questão de referência em nós. Nós buscamos a referência. O homem ele foi criado à imagem e à semelhança. Imagem e semelhança não significa que é idêntico. Imagem e semelhança de Deus. Amém? Então vamos bem mais para frente, bons anos mais para frente, na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Timóteo 4, capítulo 4, versículo 1. Irmãos, então desde o princípio, o plano original sempre foi que nós viéssemos sim a crescer, a serem influenciados, ou seja, serem ensinados. Amém? Mas por Deus, por alguém que tivesse, por um ser que tivesse a capacidade de nos ensinar tudo quanto é bom. Amém? Primeira Timóteo 4, 1. Olha que Paulo fala ali a Timóteo, né? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aqui Paulo diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O Espírito aqui que significa, irmãos, é o Espírito Santo. Ele está afirmando que nos últimos tempos, alguns apostatariam da fé e obedeceriam a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amém? E quando é os últimos tempos? Os últimos tempos são agora. A partir do momento que Jesus retorna ao Pai, já se inicia os últimos tempos. Nós já estamos esperando a volta dele. Então, os últimos tempos já são esses que nós estamos vivendo agora. Amém? Já em 2 Timóteo 4, se vocês quiserem abrir, eu vou ler aqui para vocês. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, irmãos, porque sem Bíblia podemos ter problemas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como o que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Que é fábula? Né? Fábula é uma história, entregando-se a histórias, a mentiras. E quem era Timóteo, irmãos? Timóteo era um filho de Paulo na fé. Paulo sempre cita ele em algumas de suas cartas. Ele era alguém que era responsável, geralmente por cuidar das igrejas que Paulo tinha fundamentado. Esse era o papel de Timóteo. Timóteo era um pastor, um jovem pastor. Então, todas essas orientações foram dadas a Timóteo porque a igreja estava passando por esse tipo de problema. Então, isso, por mais que a Bíblia tenha sido escrita há muito tempo atrás, você percebe que os problemas com os quais a humanidade passa são bem contemporâneos, são iguais, quase não tem diferença. Porque a realidade, irmãos, é que desde o princípio, quando Deus nos cria, nós somos criados únicos. O grande problema é que com o passar do nosso tempo, nós queremos ser iguais às outras pessoas. Nós não nos aceitamos a nossa individualidade. Sempre nós queremos ficar nos comparando com alguém. A gente sempre tem essa palavra na boca. Eu necessito disso. Como eu vou exemplificar para você, eu achei muito interessante o exemplo que eu ouvi esses dias lá na faculdade. O professor ele disse assim para nós: estou vendo que muitas pessoas estão usando aqui calça jeans. Quem disse para você que você deveria usar calça jeans? Aí eu, poxa, boa pergunta, né? Quem disse que eu tinha que usar calça jeans? E ele falou assim, provavelmente você pode dizer a sua mãe pode dizer a sua avó, e assim sucessivamente. Mas a realidade é que quem foi o primeiro a dizer que você deveria usar calça jeans foi o cara que criou a calça jeans. Esse é o grande lance que nós temos em nós. As pessoas conseguem nos influenciar a fazer ou a comprar algo, desde que nós estejamos abertos para que isso aconteça. Isso se torna, muitas das vezes, um problema. Eu quero explicar para você por que isso se torna um problema. Um outro cara bem famoso que disse isso, e ele exemplifica isso bem perigosamente, eu diria, foi o Steve Jobs, né? Acho que todos aqui sabem quem foi o criador dessa famosa marca Apple, né?
E ele dizia que era, entre aspas, né, não sei se foi bem dessa maneira, mas a essência é essa, que ele é que dizia para as pessoas o que elas deveriam querer. Ele é que diria para as pessoas o que elas precisariam. E olha que poder que nós, no que diz respeito às pessoas que consomem esse tipo de coisa aqui, ele diz para você o que você precisa comprar. E olha que a Apple é uma das marcas mais vendidas no mundo. E qual é o símbolo da Apple, irmãos? Vocês já pararam para pensar um pouco a respeito disso? Nome, Apple e tal. E aí, como a gente associa o fruto, isso aí é algo bem interessante de pensar também. Como a gente associa o fruto como uma maçã, né? Acho que porque a gente é ensinado isso já há muito tempo. Mas ali não é que haja algum tipo de pecado de você ter a Apple do Satanás ou algo assim do tipo. Não vejo dessa forma. São ferramentas que você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Vai muito do seu uso, não do que a marca em si. Mas você percebe que ali ele exemplifica o fruto já mordido, ou seja, o pecado já consumado, o seu desejo, aquilo que você anseia, aquilo que você quer, e o quanto ele conseguiu colocar isso na marca dele. E hoje tem pessoas que, se não tiver o último modelo de celular que ele lança, se sente uma pessoa totalmente frustrada, se sente uma pessoa fora. Cara, eu queria tanto, mas eu necessito tanto, eu gostaria tanto, que se eu não tiver, pessoas que, sei lá, dividem não sei quantas vezes, o celular já saiu de linha, ele está continuando pagando, então ele vai ter que revender aquele e já comprar outro, e assim ele fica no ciclo. Percebe o quanto ainda nós temos esse poder, não esse poder, mas talvez essa fragilidade de sermos influenciados pelas pessoas. As pessoas conseguem dizer para nós o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar. Quando eu estudava no ensino fundamental para o médio, eu ouvi de alguém, não lembro quem, foi um abençoado da minha vida, né? Ele disse assim: cara, voleibol é coisa de menina. Menino não joga voleibol não, cara. Menino joga futebol. Homem joga futebol. Porque antigamente, né, não sei quem pegou essa época, a educação física era separado. Hoje, graças a Deus, já se rompeu com isso daí. Tem mulher que joga futebol muito melhor que eu. Mas o que eu quero dizer, isso entrou tão forte na minha cabeça que eu abri uma fenda. Falei, cara, não, eu jogo vôlei, mas nunca, não jogo. E o Caio sabe, nós tivemos uma professora no colégio que era ex-jogadora de vôlei. Então, a principal atividade que ela gostava de passar para nós era o jogo de vôlei. Então, você imagina, era um cara que relutava, falava, não jogo isso aí, professora. Não jogo, um vôlei não jogo de jeito nenhum, não jogava. Irmãos, anos depois eu fui fazer educação física e adivinha. Não tive apenas só que jogar, mas como eu tive que estudar, saber todas as regras, saber o que cada posição faz. Nossa, pensa numa pessoa totalmente desconfortável dentro da sala, não conseguindo aproveitar o conteúdo, não conseguindo usufruir daquilo que o professor tinha para passar. Por quê? Porque alguém, em algum momento da minha vida, disse que vôlei era coisa de mulher. E hoje a gente, se a gente tivesse a cabeça que nós temos hoje, na nossa infância, com certeza nós teríamos aproveitado e desfrutado muito mais. Mas aí que está o grande problema. Lá em Gênesis 6, não precisam abrir, acho que todo mundo conhece, ali mostra a história de Noé. Lá diz que a humanidade estava perdidamente, estava corrompida, era trevas, era um tempo de trevas, quase igual que nós estamos vivendo hoje. Mas diz que Noé achou graça diante de Deus. Noé tinha... Os olhos de Deus recaíram sobre ele e Deus, gostou dele, vamos dizer assim. Mas pensa só, irmãos, se Noé tivesse se permitido ser influenciado pelas pessoas que estavam ao redor dele. Muito interessante a Arca de Noé, eu tenho estudado um pouco a respeito do TDI, que é a Teoria do Design Inteligente, e como a Arca de Noé é cientificamente comprovada de inúmeras formas, o quanto a veracidade da Arca de Noé ela é incrível, mostrado pela ciência. Mas, enfim, isso ficou para um outro dia, para uma aula, quem sabe. Mas o que eu quero dizer para vocês, imagina que Noé, ouvindo de centenas de pessoas que estavam ao redor dele, que ele era um louco. Cara, você é um louco, como é que você vai construir uma arca ainda desse tamanho, cara? Vai colocar o que aí dentro? Aqui não, cara, não tem nem... Talvez não tenha nem lago, não tem nem rio que você consiga colocar isso dentro. Como é que você vai construir isso?
Mas sabe, irmãos, Noé, ele ouviu a voz de Deus. Ele creu naquilo que Deus falou para ele. E ele continuou. Ele não se permitiu ser influenciado pelas pessoas que estavam ao redor dele, dizendo para ele ir contra o propósito de Deus. O propósito que Deus tinha para ele, para a família dele, que, né, veio até nós também, que sem ele tudo estaria perdido. E uma outra coisa também que eu sempre penso, é os filhos. Já imaginaram ali os filhos? O quanto eles deveriam também ter sido alvos de chacota, de problemas. Quanto eles tiveram a dificuldade de obedecer ao pai dele à primeira instância. Falar, poxa, cara, meu pai, ele quer fazer uma arca, cara. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou? Cara, não dá. Às vezes meu padrasto quer ir para Ubatuba, como nós fomos, esse final de semana. Eu já penso, cara, o cara quer fazer bate e volta em Ubatuba. Meu Deus, cara, nossa, já é difícil. Você imagina o cara, o Noé, chegar aos filhos dele e dizer, nós vamos construir uma arca gigantesca que vai comportar um casal, né, de cada espécie. Você imagina a cabeça dos filhos. Mas eles também não se deixaram influenciar para aqueles que estavam ao redor deles. Eles prosseguiram no propósito que Deus tinha para a vida do pai deles. E eles construíram a arca. Irmãos, a arca, a Bíblia diz que demorou 100 anos para ficar pronta. Imagina se os filhos tivessem desistido do projeto, largado só Noé. Quanto tempo se demoraria para ser construído? Ou talvez Deus levantaria outras pessoas? Sim, é possível. Eu quero crer que tudo que existe um propósito, se Deus determinou algo, isso vai acontecer. Então, se os filhos não quisessem naquele momento, algo aconteceria para que eles fizessem parte daquilo. Já imaginou se eles tivessem recuado, não tivessem aceitado aquilo que Noé estava dizendo? O quanto demoraria para a arca ficar pronta? Amém? Não sei se vocês estão conseguindo entender, irmãos. Se vocês pararem para pensar, tudo hoje que nós usamos hoje, tudo que nós fazemos hoje, dificilmente parte do nosso próprio pensamento. Por que você, por exemplo, não sei quantos aqui gostam de futebol, mas pode ser que você torça pelo time que seu pai torce. E mesmo que você não torça para o time que seu pai gosta, você conhece futebol porque ele te apresentou. Então, de algum modo, você foi influenciado a chegar ali naquele lugar. Às vezes eu vejo muitas pessoas ouvindo coisas e tomando aquilo como verdade. E não consegue pensar. Vejo muitos jovens, porque um amigo que até então é o cara popular, olha, irmãos, Deus tem me mostrado algo interessante, que eu acho que todos vocês, aqueles que são mais velhos, aqueles que são mais novos, vão perceber. Aqueles que são os populares hoje na escola, que só bagunçam, que só aprontam, que só fica no fundão, só quer saber de jogar bola. Quando eles crescem, irmãos, dificilmente eles têm boas oportunidades na vida. Eu sei porque eu tenho me encontrado com algumas pessoas que eram essas pessoas na minha época. Eram os influenciadores, todo mundo queria ser igual, todo mundo queria ter o mesmo tênis, todo mundo queria andar igual, todo mundo queria fazer a mesma coisa. E hoje, se você olhar para eles, entre aspas, não tem prestígio nenhum, eles estão vivendo uma vida cansada, o melhor momento da vida deles foi o ensino médio, depois dali, acabou. Então não vá por esse caminho, saiba desfrutar o tempo que Deus tem para nossas vidas. Se é um tempo de estudar, estude. Se é um tempo de fazer viagens, viaje. Se é um tempo de estudar, se é um tempo de trabalhar, trabalhe. Se é um tempo de aprender, aprenda. Saiba viver os tempos de Deus, mas nunca permita que as pessoas digam para você o que você deve fazer, aquilo que você deve, ou como você deve se comportar. Amém? Vamos voltar então a Gênesis. Em Gênesis ali, existiam quantas árvores ali no jardim? Vocês sabem me dizer quantas árvores existiam ali no jardim? Existiam muitas árvores, né? No jardim, então provavelmente existiam muitas árvores. Mas duas árvores eram especiais. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E em Gênesis 3, do 1 ao 6, diz assim, se vocês quiserem abrir comigo. Gênesis 3, do 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só, irmãos. Interessante algumas coisas, não sei se vocês já pararam para analisar aqui, né? Pode ser que fique para uma outra aula também, mas perceba como era algo diferente naquele tempo. A serpente disse à mulher, então, quer dizer, ali os animais conseguiam ter conversa com os homens, com a humanidade. Isso é muito interessante. E ali depois nós vamos perceber que Satanás, né, estava ali no corpo da serpente. Muitas coisas estão aqui nesse versículo, mas o que eu quero atentar é que Satanás, a serpente, né, ele influencia a mulher. Ele pega a mulher e fala, ó, Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto do jardim. Ela fala, não, a gente pode comer, a gente só não pode comer da árvore que está no centro, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, não, mas não é isso não. Você pode ter certeza que a hora que vocês comerem serão iguais a ele, e seus olhos se abrirão. Irmãos, não creio que foi assim instantaneamente, na primeira vez que a mulher veio, a serpente já veio, já falou, já convenceu ela já fez e virou uma bagunça. Eu creio que foi um longo tempo, porque ali no jardim não se existia ainda essa questão de tempo, dias, noite, anos, não tinha isso. Então eu creio que levou um tempo para que a serpente viesse a convencer a mulher a comer do fruto. Ela foi sendo seduzida, ela foi sendo influenciada. E a partir do momento que ela come daquele fruto, ela também entrega ao seu marido, né, no caso ali Adão. Então olha que a serpente influenciou a mulher comeu do fruto, e a mulher influenciou o seu marido, e ele também comeu do fruto. E ambos foram amaldiçoados, a serpente, a mulher e o homem. Então olha o quanto o poder da influência pode nos causar algo terrível. O quanto nós podemos sair totalmente da presença de Deus, porque foi isso que aconteceu ali. Houve o rompimento do relacionamento de Deus para com a humanidade, através de uma influência maligna na vida de Eva. E dela foi até o homem, e do homem a humanidade, ou seja, a família. A família ali foi atacada, porque alguém se deixou ser influenciado por algo maligno. Quando nós somos, influenciados, interessante que em Timóteo ele diz assim, que seguirão doutrinas de demônios. Acho que nós temos vivido aqui, temos orado bastante a respeito disso, o quanto os principados e potestades são influenciadores hoje na sociedade que nós vivemos, o quanto as crianças estão sendo atacadas, o quanto as escolas estão sendo atacadas. E ali a própria palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então o mundo ele existe, ele é um sistema totalmente contrário à igreja, totalmente contrário ao evangelho. E quando nós permitimos ser influenciados pelo sistema do mundo, é praticamente certeza que nós vamos nos tornar a árvore do conhecimento do bem e do mal para a vida das pessoas. É certeza, irmãos, que quando nós vivemos segundo o mundo, segundo a nossa carne, Satanás vai se enrolar, a serpente vai se enrolar nas nossas pernas e vai usar a nossa língua para falar na vida das pessoas. Imaginou? Assim como foi no Jardim do Éden, alguém vai procurar você. Vai procurar você para querer receber algum tipo de aconselhamento. Jadson, cara, eu estou passando por um problema, será que você pode me ajudar? Será que você pode... Pô, cara, porque eu estou passando por dificuldade. Ou seja, eu vi uma confiança no Jadson para ele poder me aconselhar, para ele poder me ouvir, para eu poder abrir meu coração para ele. E assim também foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É agradável e desejável aos olhos. E olha o que aconteceu com a humanidade, a mesma coisa com o Jadson. Se ele não tiver com o coração dele em Deus, se ele não tiver alinhado, alicerçado com o evangelho, cara, ele pode fazer algo terrível na minha vida.
Já imaginou se eu chegasse aqui e falasse assim para os irmãos: nossa, você viu o Lúcio? Ele tá mais magro, não tá? Acho que ele está doente. Ninguém nem percebeu, irmãos. Mas a pessoa vai olhar: nossa, cara, não é que tá? Tá mesmo? Nossa, não, então, não, ele deve estar doente, pronto, plantei o fruto na vida daquela pessoa. Imaginou, fala assim: nossa, o Cris não veio hoje, né? Ah, deve estar em pecado, com certeza, está com vergonha de vir na igreja. Da onde isso, irmãos? Mas eu lancei isso no coração de alguém, a pessoa vai tomar aquilo como verdade e falar: ah, essa igreja aí não presta, eu já sabia. Por quê? Porque nós estamos nos tornando a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente tem nos enrolado nas nossas pernas e tem usado as nossas línguas, quando nós seguimos a estrutura que o mundo diz. Irmão, se você não está bem, se você está num dia estressado, se você está magoado com alguém, e outra pessoa vem pedir um conselho para você, não se deixe levar pelas suas emoções, por aquilo que você está passando. Busque no Evangelho, no Espírito Santo, como você deve aconselhar essa pessoa. Você não pode pensar: cara, agora é a hora. Está vendo? Aquele dia não me deu carona, agora eu vou falar mal dele também aqui para o irmão. Não é isso. Nós temos que, como sempre é dito aqui, nós temos que olhar ao outro não mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Nós temos que olhar para as pessoas e ver Jesus Cristo. Nós temos que nos colocar sempre o que Cristo faria, como Cristo responderia a essa pessoa, como Cristo ajudaria essa pessoa. Irmãos, já imaginou que terrível você ser comparado à árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que gerou o fruto que separou a humanidade de Deus, e saber que Satanás está enrolado na sua perna, usando a sua língua para gerar conflito e confusão, contenda, tudo isso dentro da casa dos seus irmãos. Imaginou você no seu trabalho, a pessoa vem falar com você e você dá péssimos conselhos a ela? Não, vai mesmo, faz mesmo, não, quebra mesmo, não, chega atrasado mesmo, não, sabe, dentre tantos outros conselhos. Se você tem o Evangelho dentro de você, se posicione. Se você tem buscado o Espírito Santo, se posicione. Não se permita ser influenciado por uma voz maligna. Não se permita ter sua vida espiritual afastada de Deus. Não deixe que a serpente use você para influenciar pessoas a fazer coisas ruins aos olhos de Deus. Amém? A voz do diabo, irmãos, isso é muito interessante. Se vocês já pararam para perceber. A voz do diabo sempre será externa. Ela nunca será interna. Sempre será tentando colocar algo de fora para dentro. Quando nós sabemos quem somos ou para onde vamos, quando nós não sabemos, irmãos, aprenda isso, quando nós não sabemos quem nós somos e para onde nós vamos, o diabo sempre terá um barquinho para nos levar. Sempre ele terá algo para nos dizer, sempre ele vai nos dizer como nós nos devemos comportar. Ele sempre vai querer conduzir a nossa vida. É por isso que tem pessoas hoje que têm dificuldade, eu não consigo crer nisso. Que homem no corpo de mulher, mulher no corpo de homem. Então Deus errou. Isso. Pode não dizer isso diretamente, mas indiretamente significa exatamente isso, que Deus errou, Deus se confundiu no momento ali, peraí, fez algo errado. Deus não erra, irmãos. Então, quando nós não sabemos quem nós somos, sempre o diabo estará disposto a dizer para nós. Quando nós não sabemos para onde nós devemos ir, o diabo sempre estará disposto a dizer para nós aonde nós devemos ir. E o mundo tem nos devorado, irmãos. O mundo tem atacado não somente as pessoas que estão lá fora, porque as que estão lá fora já são dele, já. O mundo, ele quer... Somos nós que estamos na presença de Deus. O diabo, eu gosto de falar que o diabo é como um leite que você compra na padaria. Já tem data de validade. Você já sabe quando ele vai perder. Ele já perdeu. A Bíblia diz que aquele grande dia virá um anjo e lançará ele no profundo abismo. Então ele já perdeu. Mas o problema é que ele quer arrastar todos quantos podem com ele. O inferno, irmãos, ele é a materialização da ira de Deus. Ele foi criado por Satanás e seus demônios. Mas parece que nós queremos estar lá também, né? Parece que todo mundo está indo, né? Acho que eu tenho que ir lá também. Até nisso nós nos deixamos ser influenciados. Uma coisa muito também, irmãos, tem sido muito intenso, eu tenho lutado muito contra isso, é quando nós tentamos humanizar a Deus. As coisas de Deus, elas são muito claras, existem protocolos e sistemas que Deus usa, que Ele mesmo cria e Ele mesmo respeita, porque Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa.
Então, nós queremos, não, mas Deus é misericordioso, Deus vai me perdoar, estou pecando, mas Deus já sabe, Ele vai me perdoar. Ele já sabia que eu ia fazer isso. Sabe, irmãos, isso, para mim, eu não sigo, acho que Deus não se entristece comigo, não. A mentirinha leve pode. Aonde isso? Quem está te ensinando isso? Quem está te mostrando que certas coisas são lícitas e outras coisas, existem pecadinho e pecadão? Os olhos de Deus é pecado, irmãos. Tudo que desagrada a Deus, Ele coloca na mesma balança. Amém? Estão conseguindo perceber que desde a criação do homem, sempre existe o pêndulo entre ser influenciado por Deus, assim como Adão e Eva eram no jardim, e ser influenciado por Satanás, porque foi isso que Ele fez com nós. Mas percebe que passar a eternidade sendo influenciado por Deus é estar no jardim do Éden e passar a sua vida sendo influenciado por Satanás é estar longe de Deus? É viver num mundo com todas essas tribulações que nós vamos vendo que as pessoas passam. É fome, miséria, desejo, cobiça. No mundo que a gente está vendo aí que pessoas querem brigar por coisas que nem têm valor, irmãos. Então existe uma grande diferença, ser influenciado por Deus, por Cristo, e ser influenciado por Satanás. E desde o princípio existe essa luta, em ser influenciados por algo bom e ser influenciados por algo ruim. Um exemplo disso é até nos desenhos, tem isso. É um anjinho que aparece aqui e o demoninho que aparece aqui. E o cara fica ali na dúvida, e agora? Eu ouço o demônio? Olha para você ver a dúvida que o desenho mostra que a pessoa que fica, né? Ouço o demônio aqui ou ouço o anjo? Então, desde o princípio, isso já nos é colocado, mesmo que de forma implícita, o quanto nós temos sido influenciados pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Então, qual foi o grande problema de Adão ter sido influenciado, né, pela serpente? O pecado, irmãos. Já imaginou que tudo que a influência dele ali fez, gerou em nós todo esse tipo de problema que nós temos hoje, a fome, a sede, a dor. Então, tudo que existe, irmãos, essa questão de sermos influenciados. Hoje nós temos visto, falei do Steve Jobs, mas existem tantas outras campanhas de publicidade. Sabe por que mesmo atrás do maço de cigarro, tendo ali que ele te mata de inúmeras formas, te faz mal tremendo, tem pessoas que ainda fumam? Porque somos influenciados a fazer isso. Em algum momento da sua vida você, eu necessito disso. E estando dentro do sistema mundano, estando no mundo. Isso, irmão, só vai gerar morte em nós. Por quê? Porque o salário do pecado, ele é a morte. Se a influência da serpente, do inimigo, nos leva a fazer o pecado, então o nosso salário só será a morte. Esse é inevitável para as nossas vidas. Amém? Então, isso significa que nós sempre seremos influenciados por vozes malignas, por coisas malignas, por Satanás. Sempre Satanás irá vencer e sempre conseguirá nos levar a lugares que Ele quer que nós, passemos. Não, irmãos. Paulo diz assim, olha que interessante: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele foi um cara tremendo, tanto quanto ele era judeu, porque como judeu também ele era exemplo. Tanto quanto ele se tornou cristão, porque como cristão, acho que a gente não tem nem o que falar a respeito dele. E ele diz, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, me permita influenciar vocês a ser da maneira que eu sou. E olha e por quem que Paulo ele era influenciado? Ou seja, nós vamos imitar Paulo para ser parecido com quem? Paulo ele mesmo se chama de prisioneiro de Cristo, servo, pior dos pecadores e o menor dentre os apóstolos. Olha que diferença. Enquanto você é chamado, talvez nós tenhamos ouvido muitos discursos nos chamando para sermos, Enfim, é interessante de se observar, tem que ter uma peneira muito fina, mas nos chamam para fazer a pose da Mulher Maravilha, que é para nós nos colocarmos como alguém impotente, imponente, as mulheres, Ouvi isso, eu falei, olha, interessante.
E Paulo diz que ele era prisioneiro, servo, pior dos pecadores e o menor entre os apóstolos. Isso é o cristão, isso é ser influenciado por Cristo. Você começa a não mais ligar para o sistema do mundo. Você quer ser aquilo que Cristo chamou você para ser. Porque não foi isso que aconteceu com todos os apóstolos, irmãos. Muitos dos outros discípulos não passaram por esses tipos de tribulações. Não foram mortos como mártires. Eles viveram uma vida e morreram. Mas aqueles que Deus tinha um propósito para morrer como mártires e viver o Evangelho, propagar o Evangelho, eles também viveram. Eles não ligavam para aquilo que eles deveriam ser, para os lugares que eles gostariam de ir, eles ligavam para fazer a vontade de Jesus, por serem influenciados por Ele, e através disso serem influenciadores para as demais pessoas. Amém? Em João 1, 12, 13. E eu vou caminhando para o final aqui. Em João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Olha só, irmãos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Irmãos, receberam e creram. O crer aqui, creram no seu nome. É muito interessante isso, porque quando a gente fala crer, é algo muito simples, é algo muito banal, algo muito normal. Se nós formos ali no bar e dizer, cara, quem aqui crê em Deus? Pode ser que todos levantem a mão e creem em Deus. Nós vivemos hoje num país que é influenciado fortemente pelo catolicismo. Então, se nós dissermos, quem aqui crê em Deus? Pode ser que todos levantem a mão e digam, cara, eu creio em Deus. Mas o crer aqui, para nós aqui, na nossa realidade, ele está ligado ao dar crédito. Muito simples de se entender isso. Quando você vai no banco e você tem uma linha de crédito, por exemplo, você tem um cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito de R$ 1.200. Então, o banco ele acredita que você, baseado, né, é óbvio, na sua renda, que você tem, ou não, você tem condições de pagar aqueles R$ 1.200 emprestados que ele te dá. Ou seja, ele te dá um crédito. Mas não é isso que significa aqui. O crer aqui não vem desse lance de dar crédito. Ah, Jesus, eu vou dar um crédito para o Senhor hoje, aí eu vou andar nisso aí. Não é isso. Aqui o crer é estar submisso, é estar debaixo da vontade de Deus, é seguir os mandamentos. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O crer aqui não é algo simples, o crer aqui é algo profundo, é estar submisso, é entender os mandamentos, é se sacrificar. Irmãos, hoje nós vivemos numa tranquilidade, glória a Deus por isso, mas os primeiros cristãos morriam no Coliseu de forma terrível. Alguns eram queimados, irmãos, era algo... Tudo isso para que a Bíblia, para que essa liberdade do Evangelho chegasse até nós, através dessas pessoas. Já imaginou isso? Já imaginou a pressão que eles deveriam, o medo, na verdade, que eles deveriam viver por serem cristãos? Estar a todo momento sem saber se vão morrer ou não, se alguém vai descobrir onde eles estão ou não, se a família deles ficará viva ou não. O Império Romano, nesse tempo, era algo terrível, irmãos. Mas eles não eram influenciados pelo medo. Eles eram influenciados pelo Espírito Santo. Eles criam que morrer é Cristo. Morrer é estar com Deus. Morrer pelo Evangelho é algo glorioso. Se você for analisar os textos históricos, eles não reagiam, eles não lutavam ali contra os leões, contra os gladiadores, eles aceitavam que eles iriam morrer pelo nome de Jesus Cristo. Isso é poderoso, irmãos, ser influenciado ao ponto de você não ter mais medo, é a maneira correta de nós vivermos, é a maneira correta de nós prosseguirmos. Hoje nós temos muito disso, né? Pessoas que se dizem influenciadores. As pessoas elas conseguem dizer para você que roupa você deve usar, qual corte de cabelo você deve ter, qual música você deve cantar. Estava conversando com a Andressa num carro antes de vir aqui, falei, tem uma coisa que eu achei muito estranha,
que foi a questão há um tempo atrás, né? Tava algo forte da calça rasgada, né? E eu era do mundo, eu escutava muito rock, e a galera já usava essas calças já há muito tempo. Só que era porque a galera não tinha dinheiro para comprar calça, assim, então usava a calça até a calça esfarelhar mesmo. E quando surgiu essa moda, eu falava muito para ela isso. Eu falei assim, meu, você vai comprar calça rasgada, cara? Essa calça aí tá rasgada. E é cara, né? Pô, tem menos pano, deveria ser mais barata. E não é uma calça especial, irmãos. É uma calça que você vai usando, ela vai definhando, ela vai rasgando. Mais ainda. Chega uma hora que ela já compra uma calça meia vida. Mas em algum momento alguém disse que você deveria usar aquilo. E você, para se sentir dentro do ciclo, talvez do grupo que você vive, você foi lá e comprou. A única moda que eu achei top quando saiu, eu falei, nossa, agora essa aí é boa, que fique para sempre. Foi o camuflado, né? Há um tempo atrás saiu o camuflado, tinha camuflado para todo que é lado. Eu falei, olha, cara, agora sim, agora eu vou, nessa aí eu vou, hein, Jesus? Porque eu gosto disso. Então eu não... Irmãos, se for para alguém influenciar alguém, que seja você que é filho de Deus. Sabe, se tem alguém que tem que dizer para onde as pessoas devem ir, que sejam você que são portadores do Evangelho. Se você está lá na sua escola, a molecada que está aqui na frente, você, cara, sejam luz onde vocês estiverem. Cara, eu não vou por esse lado aí não, mano, não gosto de fazer essas coisas não, cara. Eu quero estudar sim, porque daqui a pouco eu vou ter que arrumar um trampo. É realidade. Às vezes a gente não consegue pensar nisso, mas é interessante nós pensarmos. Se nós não estudarmos, vai chegar um momento que quando nós formos entrar no mercado de trabalho, nós não vamos conseguir, porque nós não sabemos fazer absolutamente nada. Então, se é para alguém influenciar alguém, que sejamos nós, irmãos. Nós temos lutado tanto para influenciar essa sociedade, influenciar a cidade de Pindamonhangaba, irmãos, e eu creio que irão se levantar aqui, já se levantaram, pessoas que irão influenciar essa cidade. Amém? Vocês têm que crer nisso, nós temos que crer nisso. Porque Jesus Cristo está conosco. Ele é o maior influenciador. Qual é o livro mais vendido no mundo? É a Bíblia. É obrigatório vender? Não. É obrigatório ler? Não. Mas é o livro mais vendido. Então, creiam que nós somos o templo do Espírito Santo. Satanás sempre vai querer atacar a nossa identidade. Ele sempre vai querer influenciar nós naquilo que nós somos. Mas muitas das vezes nós temos dúvida. E a dúvida, irmãos, é um grande problema. Se você tem dúvida que você é filho de Deus, ore mais. Você não pode ter esse tipo de dúvida. Você tem que ser muito poderoso naquilo que você crê. Não, cara, não vou fazer isso aí, não creio, não concordo com isso aí. Mas por quê, cara? Porque eu sou cristão, velho. Nossa, pô, cara, como assim? Esse tempo atrás, olha, irmãos, precisa ver como é que as coisas são, e são pequenas coisas que vão abrindo caminhos para grandes coisas acontecerem na nossa vida. Estava lá na minha fábrica onde eu trabalho, e começou aquele papo, né? Peão é complicado, irmãos. Quem sabe, porque eu também sou e eu sei como é que é. E lá na fábrica rolando tal, aqueles comentários, não sei o quê, e falou, pô, cara, o que você acha, ô Marcão? Você é um cara, você é evangélico, você é um cara direito, mas você não acha que ele está errado? Você não acha que ele foi meio fraco, ele não deveria ter feito, né? Falei, não deveria não, cara. E outra coisa, meu irmão, a hora que fala irmão, os caras já dão uma travada, né? Falei, outra coisa, meu irmão, o cara é casado, o cara tem 2 filhos, ele não deveria fazer isso não, o que ele fez foi correto, cara. Ele é um homem de bem, você não deveria estar falando para ele fazer ao contrário não, viu? Cara, e gerou um clima tão assim, ruim, que dispersou aquela roda. Cada um foi para a máquina, cada um foi, nossa, isso aqui. Porque, irmãos, é melhor assim do que eu falar, ele foi meio bobo mesmo, cara, ele deveria ter ido. E plantar uma semente, ser a árvore do conhecimento do bem e do mal na vida daquele cara, e aquele cara, na próxima oportunidade que eu tiver então, já que até o Marcos falou que eu posso, então eu vou. E o cara pecar, e o cara destruir a família dele, assim como foi com Eva. Eva aceitou, passou para Adão e os 2 caíram. Então, irmãos, é melhor que você seja um influenciador do que as pessoas dizer para você o que você tem que fazer. Não aceite isso daí. Ah, mas eu acho que eu tenho medo de ser mandado embora. Cara, se você for mandado embora por causa de Deus, certeza que Deus vai te dar um emprego até melhor do que você já tem. Tem que crer, irmãos. A fé, ser cristão é algo que está relacionado com a sua fé. A fé é crer nas coisas que não existem.
Não é que não existem, não existe, peraí. Não, é porque nós não conseguimos enxergar, é isso que quer dizer o não existem ali. Tragam a existência. Não recuem diante disso. Ali em Mateus, até que a origem do nome Petra, ela diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Irmãos, porta é um sistema de defesa. Ou seja, é a igreja que avança e não o inferno. Não é ao contrário. Não somos nós que devemos andar segundo o mundo, é o mundo que deve andar segundo a igreja. Eu ouvi de um pastor uma vez, ele disse assim, cara, quando eu me converti, eu orei a Jesus e disse, Senhor, o Senhor me colocou do lado avesso. Ele disse, não, você estava no avesso, eu coloquei você do lado correto. Então é isso que nós temos que buscar fazer. Senhor, nos mostra, me mostra, onde eu tenho sido influenciado a agir de forma maligna. Será que eu tenho emprestado a minha língua, Senhor, para que a serpente fale através da minha vida no coração dos meus irmãos? Porque a palavra de Deus diz que tem pecado, né? Deus odeia, mas tem uma coisa que ele abomina, que é o irmão que semeia contenda. Então, será que você não tem sido será que nós não temos sido essas pessoas, muitas das vezes, sem vigiar a nossa mente, sem vigiar o nosso coração, temos sido usados para semear o fruto do conhecimento do bem e do mal na vida das outras pessoas? Não permita que Satanás se enrole na sua perna e ofereça o fruto através da sua vida, através da sua língua, das suas palavras, daquilo que você faz. Amém? Agora eu queria ler com você em Mateus 4, do 1 ao 11. E perceba, irmãos, aqui a diferença, porque a palavra de Deus é muito clara. Jesus, ele não é o segundo Adão. Jesus, ele é o último Adão. Amém? Isso é uma diferença muito grande, porque quando você fala segundo, dá a impressão que virão outros. Mas quando você fala último, significa que já cessou aquilo ali, não virá mais. Então, em Mateus 4, do 1 ao 11, acho que todos aí conhecem essa palavra, mas olha que interessante dentro desse contexto de influência, de ser influenciado, de influenciar alguém. Mateus 4, do 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, olha o nome que foi dado para ele aqui, irmãos, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, olha a pergunta que ele fez, afirmação, né? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E olha o que Jesus disse. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, Jesus sabia quem ele era aqui. Satanás não tinha como, nessa primeira pergunta, derrubar a Deus, vencer a Deus pela fome, pelo desejo que ele tinha. Satanás não conseguiu dizer para Jesus o que ele deveria fazer naquele momento que ele estava sentindo fome. Porque Jesus sabia quem ele era e o que ele precisava fazer. Era impossível de Satanás conseguir influenciar Jesus naquele primeiro momento, através dessa primeira pergunta. Amém? Então vamos continuar. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E olha só, irmãos, aqui ele foi levado no pináculo do templo, né? Uma parte alta do templo. E assim como o fruto também era desejável e agradável aos olhos, ele foi levado a um lugar onde ele era familiarizado, porque Jesus ensinava nas sinagogas, ele estava dentro do templo. Então, foi levado a um lugar onde ele já conhecia, onde ele já se sentia bem. Mas ainda assim era para ser influenciado por algo ruim. Já pararam para perceber quantas pessoas que detêm de alguma autoridade que hoje são influenciadas a fazer coisas ruins? Políticos, policiais. Infelizmente, quantas vezes a gente ouve policiais pedindo algum tipo de dinheiro para passar alguma coisa, político desviando o verbo de remédio, de comida de escola, irmãos. É porque em algum momento da vida deles, eles aceitaram ser influenciados por essa voz que diz para ele, cara, se você é
deputado, você é uma autoridade, você é um policial, pode pegar isso aí. E outra, você não recebe tão bem para fazer o que você faz. Pode pegar esse dinheiro aí, sua família está precisando, pega esse dinheiro. O quanto essa influência ela vem de uma forma onde a gente gostaria muito de ceder a ela. E olha que Jesus responde, né? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, uma outra forma de sermos influenciados é quando nos é oferecido o poder. Tem uma frase que agora não vou me lembrar de quem disse, que quando você quer conhecer verdadeiramente um homem, dê poder a ele, e ele irá se revelar a você. Imagina ali Jesus vendo todos os reinos do mundo. Ele diz assim: todos os reinos do mundo e a glória deles. E Jesus, cara, disse assim, né? Somente a Deus adorarás, só a Ele darás culto. Irmãos, Jesus ali, ele não estava se importando com aquilo que o reino, né? E a glória que todos os reinos do mundo tinham para oferecer para Ele. Porque isso mostra também, exemplifica muito o quanto o mundo jaz no maligno. Então, toda vez que nós nos submetemos ao sistema do mundo, toda vez que nós queremos andar da maneira que o mundo diz que nós devemos andar, irmãos, isso é muito perigoso. Hoje, dentro da igreja, eu vejo, eu que faço lá, estou estudando, estou fazendo teologia, eu vejo dentro da igreja levantando-se dois movimentos, que eu particularmente observo bastante. Um movimento das pessoas que querem dizer que são mais tradicionais, então elas querem cobrar muito, querem, né, protestante, e gosta de chamar muitas pessoas de herege, que, enfim, liga mais para o externo do que para o interno. E existem também, irmãos, as outras pessoas que, né, esse movimento novo liderado por jovens, ou nem sempre, mas que segue essa linha mais de igreja, comunidade, assim como nós. E que também só fica olhando para as outras pessoas e diz: você é religioso, você não discerne as coisas porque você não é espiritual. Para com isso, cara. O negócio é viver no espírito, que lê a Bíblia, o quê? Irmãos, isso também é muito perigoso. Mas eles estão influenciando muitas pessoas, irmãos. Muitos jovens estão indo para as universidades, fazendo cursos, somente para provar que eles são detentores da verdade, se tornam pessoas arrogantes. Se tornam pessoas que discursos são baseados somente em frases de outras pessoas. Não, porque tal fulano diz, porque tal ciclano disse, segundo tal fulano, segundo tal ciclano. E, irmãos, foram homens de Deus. Mas o tempo deles já foi, já morreu, já era, já acabou. Mas o que Deus tem feito para você? O que Deus tem falado com você? Não tem. Ele só consegue viver segundo as frases e os pensamentos de outras pessoas. E existe também o outro movimento que é espiritual, revelação, revelação, revelação. Cara, eu creio na revelação da parte de Deus, eu acho isso tremendo. Mas se tudo for revelação sem um embasamento bíblico, nós temos que dar crédito a inúmeras outras religiões que também dizem que tiveram revelações da parte de anjos e de Deus. E isso é complicado. Então, irmãos, o evangelho ele não pode ser um banho na água. A água ela não pode vir somente de forma externa. A água ela tem que ser como nós bebemos, porque quando nós bebemos a água, ela se torna parte de nós e ninguém mais vê. A palavra de Deus diz assim que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar de nada. Mas ali diz que nós devemos nos apresentar a Deus e não às pessoas. O grande lance na nossa vida é o que é que Deus tem visto em nós, o que é que o nosso relacionamento com Deus tem trago para as nossas vidas. O que é que eu tenho mudado e o que é que eu tenho mudado nas pessoas. Eu tenho sido influenciado ou eu tenho influenciado as pessoas? Irmãos, o evangelho ele é algo poderoso. E ao mesmo tempo,
ele é algo que transforma as pessoas, de dentro para fora. Quando nós nos submetemos a Cristo, quando nós nos permitirmos ser influenciados por Ele, quando nós conseguimos ser como Jesus aqui na tentação, porque pode ser, irmãos, porque Jesus ele foi guiado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Ele foi guiado para ser tentado. Talvez hoje Deus não nos move a esses lugares de crescimento espiritual, porque Ele sabe que se nós formos tentados, nós iremos cair. Nós temos que buscar essa maturidade, porque Jesus disse que obras muito maiores do que Ele nós faríamos. Mas nós não temos crido nisso, nós não temos nos posicionado e nos movido para que isso acontecesse nas nossas vidas. Para a gente fechar, eu queria compartilhar, dar um testemunho para vocês. Eu fui criado, né, por padrasto desde os meus 7 anos. Cara, meu padrasto é uma bênção, um homem de Deus. Cara que não tem que pôr nem tirar, glória a Deus. Deus abençoe o Rogério. Mas, irmãos, eu ia nos churrascos da minha família, e alguns não são, né, não são cristãos, gostam de tomar uma cerveja, né. Nada contra, creio que cada um, enfim, se vocês têm alguma dúvida a respeito disso, me procure depois lá atrás que eu explico para vocês a respeito disso. Mas é de forma exagerada, algumas vezes, né? E às vezes fica aquelas conversas que eu dou muita risada, porque eu já estou acostumado àquilo ali, né? É um ambiente que a gente começa a dar muita risada. E eu sempre ouvi de um tio meu, irmãos, que também é benção na minha vida, me ensinou, ele deu o melhor dele para mim, na minha infância. Eu tive inúmeros pais. Deus me deu alguns pais, né, para cuidar de mim. E eu ouvia muito do meu tio, falando a respeito do meu primo mais velho. Nossa, eu tenho orgulho desse garoto, tenho orgulho dele. Esse é meu filhão, trabalha comigo, cara esforçado, trabalhador. Eu nunca externei isso para ninguém, sabe, irmãos? Mas o Espírito Santo, Deus, ele é aquele que sonda a mente e os corações. E eu sempre pensava comigo, assim, no meu mais íntimo, né? Cara, eu nunca ouvi isso do meu pai. Tenho 26 anos já. E eu nunca ouvi isso do meu pai. Que ele sentia orgulho de mim, que eu tinha feito algo que ele se orgulhasse, né? E aquilo, às vezes, ele falava, né? Dava aquele discurso dele, eu falava, cara, poxa vida, hein? Talvez eu nunca vá ouvir isso, né? Do meu pai. E eu ministrei aqui na semana retrasada, se não me engano, na quinta-feira, eu mandei o link, né, para algumas pessoas, tem sido transmitido. E eu mandei para ele. E chegando em casa, irmãos, ele mandou mensagem depois à noite, e ele disse exatamente isso: meu filho, eu sinto orgulho de você, por aquilo que você se tornou, por aquilo que você é, sua oração, aquilo que, sabe, eu só tenho orgulho de você. Irmãos, isso para mim, pode ser que para você seja comum, para você pode ser que você ouça isso muito do seu pai, e glória a Deus por isso, que seja mesmo, que você possa refletir isso também nos seus filhos. Mas comigo foram 26 anos esperando isso. Porque em um dia, lá na casa da dona Norma, eu falei, não, cara, agora eu vou aceitar isso aí, eu vou até o final, e quero saber o que é que Deus tem para a minha vida. Depois de 26 anos, eu pude ouvir do meu pai que ele ia sentir orgulho de mim, não por algo que eu fiz, mas por alguém que eu me tornei, alguém que tem a autoridade de ministrar o Evangelho de Deus. Não porque eu seja bom em alguma coisa, ou porque eu estude, porque eu creio que tudo isso sem o Espírito Santo não é nada. Saber da Bíblia, saber o grego, o hebraico, isso não é nada se você não tiver o Espírito Santo. Mas porque eu me deixei ser influenciado por Cristo dentro de mim. Porque eu não externei isso para ninguém, porque eu não permiti que a voz que falasse para mim, cara, talvez você nunca vai ouvir isso do seu pai, me afundasse num lugar onde eu não deveria estar. Fosse uma pessoa, talvez uma pessoa entristecida, uma pessoa rebelde, uma pessoa que tem dificuldade em lidar com outras pessoas. Ao contrário, eu sou uma pessoa que anseia em ser pai. Desde muito novo, eu sempre anseiei em ter uma família, ter uma esposa, ter minha casa e ter filhos.
Então isso não gerou em mim, eu não permiti que isso, eu creio que isso foi através do Espírito Santo, não permiti que isso me influenciasse a ser uma pessoa que eu não deveria ser. Irmãos, nós não deveríamos ser pessoas que nós não deveríamos ser. Parece filosófico, mas é isso mesmo. E existe uma maneira de mudar isso, é o Espírito Santo. Existe uma maneira de viver bem, é através do Espírito Santo. Se você anseia muito por uma coisa, não procure o caminho mais fácil, procure o caminho certo. Não faça nada, ninguém está vendo, não é isso, não se trata de ninguém estar vendo. Deus está vendo, Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas. Não se permita comer mais uma vez o fruto do conhecimento do bem e do mal e cair diante de Deus, atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Não permita que o diabo ele tenha poder de levar vocês a lugares de trevas, de profunda trevas. Não estou falando de lugares físicos, irmãos, estou falando de lugares na sua própria cabeça. Se a palavra é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, quanto de mundo ainda tem na sua própria mente, na sua própria cabeça, que precisa ser alcançado pelo Evangelho? Então, que nós venhamos a ser influenciados por Cristo. Assim como Ele foi aqui, não, cara, nem só de pão viverá o homem. Estou com fome aqui, cara, mas eu não vou fazer isso aí, não. Vou me manter firme no propósito. Não, mas vamos lá então num templo, ó. Não, cara, não pula daqui que os seus anjos vão te segurar, porque você não é filho de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Cara, ele não se permitiu ser influenciado, ele ficou firme, não, eu sei quem eu sou. Eu sei quem está comigo, eu sei o que é que eu vim fazer aqui, eu não vou, cara, não é isso. Então, ó, vou te levar a um lugar agora, está vendo aqui, ó, todos os reinos. Olha a glória desses reinos. Se você me adorar agora aqui, eu te entrego todos eles. Jesus, não, cara. Somente ao Senhor Deus adorarás e prestarás culto. Irmãos, ele não foi influenciado pela voz de Satanás. Assim como Adão, não creio que Adão estava longe, Adão não estava sabendo o que estava acontecendo. Mas assim como Adão foi influenciado pela serpente, Adão e Eva, ele também poderia ter sido ali e rompido com o propósito daquele que ele veio fazer aqui. Mas ele estava tão firme. Ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade. Não, cara, eu não vim para isso, eu vim para pagar pelos pecados. Eu sou o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Vaza, Satanás. E por mais que ele estivesse passando por dificuldades, 40 dias no deserto, irmãos, pensa. 3 horas, você almoça, se der 4 horas, você não conseguir tomar café, você já começa a ficar nervoso, cara. Você imagina o cara 40 dias. Irmãos, se permita ser influenciados por Cristo. Não se permita ser influenciado por ninguém. Não permita que ninguém diga para você que você precisa ser assim para ser aceito. Você já é aceito, você é filho de Deus, cara. Amém? Se coloque de pé, irmãos. Vamos orar.